tarde. Eu sou Bartolomeu Moura Júnior, presidente da Undime Região Norte, da Undime Tocantins, e dirigente municipal do município de Palmeirópolis, Tocantins. Eu quero aqui estender os meus agradecimentos ao Conviva, à Undime. Quero cumprimentar todos os prefeitos do país, em nome do prefeito do município de Palmeirópolis, Tocantins, o Fábio Vaz. Cumprimentar todos os dirigentes municipais de educação, os técnicos que nesse momento estão na frente dos computadores, nos assistindo, em nome do nosso presidente Alessio. Hoje, o Conviva destina sua videoconferência para tratar sobre a portaria conjunta do FNDE e o STN, a portaria número 2. A portaria tem por objetivo atender e assegurar o cumprimento da legislação vigente, no que diz respeito à publicidade e à transparência dos gastos públicos, garantir a exclusividade e a especificidade das contas do Fundeb, de modo a preservar a aplicação dos recursos do Fundeb somente em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino. Para falar sobre esse assunto, o Conviva convidou Silvia Gouveia, da Coordenação Geral e operacionalização do Fundeb, FNDE. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos aí que estão assistindo. Satisfação enorme estar aqui, né? Esse canal viabiliza muito aí a atividade do FNDE relacionada à assistência técnica aos municípios, aos estados. Isso é do nosso maior interesse. Eu agradeço o convite aí da Undime, do Conviva, e procuraremos aqui esclarecer tanto quanto possível as novidades dessa portaria, né? Essa portaria conjunta que, na verdade, veio trazer algumas novidades à portaria anteriormente vigente, que era a número 3 de 2012. Rapidamente, professor, só para esclarecer, gostaria de fazer alguma introdução a respeito do que trata essa portaria, né? A primeira consideração que deve ser feita é que essa portaria ela vem trazer, né, ou ratificar preceitos da Lei da Transparência, da Lei 11.494 de 2007, que é a Lei do Fundeb, e do Decreto 7.507 de 2011, que trata aí também da questão da transparência quanto à destinação dos recursos públicos, né? Para além desse aspecto, né, as inovações dessa portaria, das quais nós trataremos de maneira mais aprofundada quando formos tratar dos questionamentos, elas objetivaram preservar e assegurar a correta aplicação dos recursos, evitando, portanto, que eventuais dívidas da Prefeitura Municipal venham a responder com recursos do Fundeb. O Fundeb responde por aproximadamente, junto com o salário da educação, 80% dos recursos que vão para a educação básica pública. De modo que qualquer prejuízo a esses recursos acarreta grande prejuízo também à educação pública em âmbito local, né? Bom, então, assim, nós já vamos logo para as perguntas, questionamentos, né, Silvia? Vamos lá. A primeira pergunta é a pergunta, assim, que tem inquietado, eu acredito que todos os dirigentes municipais de educação do país todo, que é com relação ao prazo, né? E, assim, o professor Alessio, ainda nesse mês de março, acho que dia 12, primeira dezena de março, encaminhou uma carta, né, solicitando a dilatação desse prazo. E aí eu queria que você falasse, porque é uma inquietação, né, nossa, enquanto dirigente, com relação a esse... Eu posso dizer que curto prazo, né, após a homologação da portaria e o cumprimento de toda a regularização do CNPJ nas secretarias de educação. Bom, essa questão do prazo, professor, essa previsão existe, nós precisaríamos de um prazo, porque esses preceitos, na verdade, eles são antigos, eles vêm lá desde 2012, apesar das inovações, estão previstos na lei, não é uma novidade trazida só pela portaria, tudo isso tem base na lei. Então, a priori, nós, a partir da nossa articulação com os demais órgãos envolvidos, estabelecemos esse prazo de 60 dias. Porém, tendo em vista que alguns municípios têm encontrado dificuldades e considerando-se que a gente precisa aí da atuação conjunta também das delegacias regionais da Receita Federal, o FNDE já iniciou os seus esforços
para trabalhar na prorrogação desse prazo, tá? Então, esse encaminhamento no âmbito do FNDE já foi realizado. A nossa perspectiva é de estender esse prazo até julho, né? Até a metade do ano, para que haja prazo hábil para os municípios e estados fazerem as suas adequações. Então, o que nós precisamos trazer nesse sentido, o que nós pretendemos trazer para os estados e para os municípios em relação ao prazo, é que eles se aquietem, se tranquilizem, que assim, todos os entraves estão sendo considerados, a prorrogação do prazo, né? As medidas já foram iniciadas pelo FNDE e os municípios não vão ser prejudicados, mas essas medidas previstas na portaria precisam ser cumpridas, porque, como eu disse, elas possuem um fundamento, um respaldo na lei. Ouviu aí Solange Maria Vier, de Porto Vitória, do Paraná, que fez essa pergunta. Sim. E assim, só também ressaltando e reforçando que a dilatação do prazo para o mês de julho não quer dizer que a gente também tem que paralisar. Não, de forma alguma. De forma alguma. Até porque nós vamos ver no final que existem passos e passos a serem cumpridos, né? Então, aí, utilizar esse lapso aí maior de tempo para poder adotar todas as medidas e conseguir concluir aí o que a portaria prevê. Bacana. Outra pergunta. O município de Juranda, Paraná, possui um CNPJ do Fundo Municipal de Educação. Gostaria de saber se posso vincular a conta do Fundeb ao CNPJ desse fundo, ou se é necessário criar um novo. Marcela Biasi de Araújo, de Juranda, Paraná. Certo. Veja bem, Marcela, o CNPJ de titularidade da conta, ele é do órgão responsável pela educação, né? Que, em regra, é a Secretaria Municipal de Educação ou Coordenadoria de Educação ou órgão equivalente. Se o fundo, no âmbito do município, é o órgão gestor da educação e já possui o CNPJ, esse CNPJ é o suficiente. Basta que a titularidade da conta seja, então, passada para esse CNPJ que é do fundo, né? Então, a resposta específica, Marcela, é não, você não precisa de um CNPJ. Se já tem o CNPJ do fundo, essa situação está regular. Agora, é só ajustar as medidas junto ao banco, né? A agência bancária onde é mantida a sua conta. E assim, só para título de esclarecimento particular, também lá do município, que é Fundo Municipal de Educação, certo, desde 2013, lá nós temos o fundo e tem o recurso do Fundeb vem para a conta, para o CNPJ da Prefeitura. Essa conta que recebe o recurso via CNPJ da Prefeitura, basta apenas migrar para o Fundo da Educação ou tenho que abrir uma conta vinculada ao Fundo Municipal da Educação? Não, tem um procedimento específico, né, para a transição dessa conta, que na realidade não é transição, é o encerramento de uma conta, abertura de outra com a transferência automática dos recursos, mas esse procedimento, ele é feito, né, pelas agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Os gerentes, eles já foram notificados, tá? Essa portaria, ela foi discutida e debatida tanto com o Banco do Brasil quanto com a Caixa, então já foi feita essa articulação entre as agências e as matrizes de ambas as instituições financeiras. Basta que o gestor compareça à agência e lá ele vai ter todas as informações para esse procedimento. Não precisa se preocupar quanto a isso. Bacana. Vamos lá, ainda com o CNPJ. O CNPJ deve ser em nome da Secretaria de Educação ou é preciso criar um fundo com CNPJ? O gerenciamento das contas é feito pelo secretário ou pelo prefeito? José Souza Santos, de Lusiana, Paraná. Vamos lá. Primeiro questionamento. Nome da secretaria ou é preciso criar um fundo? Não é preciso criar um fundo. O município pode criar um fundo se ele quiser, né? Isso faz parte da gestão, né, da administração pública local, essa decisão de criar um fundo gestor ou de ser a secretaria, tá? Então, se tiver CNPJ da secretaria, não é obrigatório criar o fundo. O gerenciamento dos recursos, a gestão dos recursos vinculados à educação, compete sempre ao prefeito municipal, no caso dos municípios, né, e ao secretário de educação, sendo que esses muitas vezes até atuam por delegação de competências, né? Então, na realidade, tanto o prefeito quanto o secretário, eles são aí gestores desses recursos. No caso, o município que já tem um fundo, quem gerencia é o gestor do fundo, no caso, o secretário, sim, que é o gestor, sim, em consonância com o prefeito. Exatamente. O município ainda não sendo sistema, ele precisa fazer a regularização antes para criar o fundo, para criar o CNPJ? A pergunta é de Ricardo Matos
Berbel, de Wagner, Bahia. Não, Ricardo, tem até um fluxograma sobre isso já disponibilizado na página do FNDE, depois eu vou deixar os contatos, a gente pode passar essas informações para você com mais precisão. Mas o rito, ele principia pela regularização do CNPJ, certo? Então, o gestor compareceu à agência e verificou que o seu CNPJ não é de titularidade do órgão de educação. O que ele vai fazer? Fazer a inscrição do CNPJ do órgão da educação. Fez a inscrição, retorna na agência, certo? Regulariza esse CNPJ na conta e aí depois ele vai fazer já a adesão a esse sistema de movimentação eletrônica de recursos, tá? Que é um sistema obrigatório para a utilização dos recursos do Fundeb. Então, regulariza o CNPJ, faz adesão aí ao mecanismo de movimentação eletrônica, ao sistema de movimentação eletrônica, e posteriormente informa, né, os dados da conta do novo CNPJ no sistema CACS Fundeb. Ao final da apresentação, eu vou apresentar esse esquema para que os municípios possam visualizar melhor. Bacana. Vamos lá à próxima pergunta. Após ser criado o novo CNPJ, no caso da Secretaria e como responsável a Secretaria Municipal de Educação, o Fundeb terá outra conta bancária, assim, a anterior vai deixar de existir, certo? A movimentação da conta deverá ser feita pela Secretaria Municipal de Educação ou pelo presidente do CACS Fundeb. Suleika Weiderker Kuchel, de Linha Nova, Rio Grande do Sul. Certo. Bom, após a criação do CNPJ, se terá outra conta bancária. Sim, se a conta anterior, ela estava no CNPJ da Prefeitura, né, com a criação do CNPJ do órgão da educação, como eu expliquei anteriormente, vai existir essa transição de uma conta para outra, né? A conta específica do Fundeb vai passar a ser aquela que está no CNPJ do órgão da educação, certo? Quanto à movimentação, veja bem, a movimentação, mais uma vez, ela é feita pelo prefeito municipal, né, com o secretário de educação, jamais pelo presidente do CACS Fundeb, tá? É importante ter em mente o seguinte: o CACS Fundeb é um conselho de acompanhamento e controle social, tá? O presidente do CACS Fundeb não pode ser o gestor do recurso, tanto que isso é vedado pela lei. Representante da Secretaria Municipal de Educação nem pode ser presidente do CACS Fundeb, porque um executa, o outro fiscaliza, tá? Então, assim, a movimentação é do prefeito com o secretário. Isso. No caso que a prefeitura tem-se o fundo e o órgão gestor, o prefeito, direciona quem vai ser o responsável pelo gerenciamento, sendo o gestor do fundo, e um tesoureiro, também tranquilo. Também tranquilo, gestor do fundo. Não necessariamente precisa ser o gestor do fundo sendo secretário e mais o prefeito. Não. Se tiver um ato de delegação de competência, aquele a quem foi delegada a competência, no caso o secretário, é o responsável. Isso. Vamos lá adiante, a sexta pergunta. Se o município já possui uma conta exclusiva e específica para repasse dos valores do Fundeb no CNPJ do município, e este atende à lei da transparência com acesso a todas as informações, é possível, assim, permanecer se o prefeito, via decreto, delegar à Secretaria de Educação a gestão dos recursos? Ou ainda será obrigatória a criação de um CNPJ específico para a Secretaria ou Fundo? Jesuíno Antônio Lisone, de Marechal Cândido Rondon, Paraná. Veja bem, Jesuíno, a questão do CNPJ específico para essa conta bancária, ela visa separar esses recursos, né, que são da pasta da educação, dos demais recursos da prefeitura municipal. Então, assim, é fundamental que seja feita a adequação do CNPJ, em qualquer caso, independente dessa questão da gestão já estar regular, do CNPJ do órgão responsável pela educação, porque isso faz a separação dos recursos da pasta dentro do orçamento da prefeitura, certo? O recurso do Fundeb, ele tem aplicação específica prevista na lei, né? Ele não pode ser utilizado para outras finalidades. Daí a importância de se manter o CNPJ próprio para os recursos destinados à educação. Silvia, assim, só ainda dentro dessa mesma linha de pensamento ou colocação, esse primeiro momento dessa portaria, a portaria, nesse primeiro momento, é exclusiva para os recursos do Fundeb. Justo. Os outros recursos destinados à manutenção da educação, como, por exemplo, o PENAT, o PENAI, o COTA, esse ainda não é
meio de discussão nesse sentido, porque aqui se fala exclusivamente do Fundeb, certo? Sim, exato. Eu queria que você explanasse um pouco certo. se tem alguma possibilidade que vai abranger todas essas outras, esses outros investimentos na educação. Certo. Bom, a portaria conjunta número 2 de 2018, ela trata especificamente do Fundeb, né? Então, são normas aplicáveis ao Fundeb, mas isso não impede que outros programas do FNDE, que possuem regulamentação específica, venham também a exigir o depósito desses valores no CNPJ do órgão da educação. Por quê? Porque a LDB, né, lá no artigo 69, parágrafo 5º, diz que a gestão dos recursos destinados à educação será feita pelos órgãos responsáveis pela educação no âmbito dos respectivos entes governamentais. Então, não existe uma obrigatoriedade de utilização para os outros programas, né? A portaria não impõe, a portaria é aplicável só à Fundeb, mas pode ser que venha a existir essa exigência no futuro, né? Dentro da regulamentação dos respectivos programas. Tá certo. Vamos lá. A 7ª pergunta, gostaria de saber se o CNPJ a ser criado deve ser de matriz ou pode ser como filial do município. Deise Graziela Arantes, de Formiga, Minas Gerais. Desde matriz ou filial, né? Nós até encaminhamos já o ofício circular para as delegacias regionais esclarecendo esse ponto. Pode ser tanto uma matriz, normalmente os municípios que possuem autarquias gestoras pela educação, né? Tem um CNPJ matriz da autarquia, ou pode ser filial, que eu acredito que seja a situação da maior parte dos municípios que tem a questão da Secretaria Municipal de Educação, né? Então, você inscreve uma filial, um CNPJ filial da matriz, que no caso é a Prefeitura Municipal. A portaria vem para corrigir essa situação de tirar da vinculação do CNPJ da Prefeitura para um CNPJ exclusivo para a educação. Justo, isso, exatamente. Vamos lá. Gostaria de obter informações quanto aos pagamentos dos servidores da educação deste município que recebem seus salários pelo Banco Bradesco, considerando uma licitação da Prefeitura que vigora até 2019. Nossa pergunta, podemos continuar dessa maneira até que acabe o contrato licitatório? Leila Barbosa, de Jacundá, Pará. Veja bem, Leila, vamos analisar a sua situação. A primeira questão é o seguinte, o que a lei diz, né? Que os recursos do Fundeb, eles vão ser movimentados por meio exclusivamente eletrônico, tá? Então, assim, com base nessa previsão da lei, com base no termo de ajustamento de conduta do Ministério Público Federal, com base numa recomendação da Controladoria Geral da União, existe os sistemas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal para a movimentação dos recursos do Fundeb, eles foram criados com códigos de finalidades desenvolvidas a partir do artigo 70 da Lei de Diretriz e Base da Educação. Por quê? Porque o artigo 70 diz quais são as ações de manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, na realidade, a forma correta de se fazer a remuneração dos profissionais, tanto do magistério quanto da educação como um todo, é diretamente por meio desse sistema de movimentação eletrônica de recursos. Então, emite-se uma ordem com a finalidade do pagamento, né, com o valor e com as informações acerca do destinatário. Eu oriento a senhora, né, e outros municípios que se encontram eventualmente em situações semelhantes, a entrar no site do FNDE e verificar no campo de consultas para gestores do Fundeb qual é esse rol que o sistema viabiliza e como deve ser feita a movimentação eletrônica dos recursos, tá? Porque o que a lei prevê é isso. Eu não tenho nem como responder a sua pergunta, porque ela tem um que aí que caberia mais a um órgão de fiscalização, que não é o caso do FNDE. Dentro da assistência técnica, né, o que eu te apresentei foi o que diz a lei, e eu aconselho que o município se informe, se for necessário, que envie um questionamento específico lá para a nossa coordenação, para que a gente possa dar uma orientação nesse sentido. Mas a movimentação ela é eletrônica, tá? Inclusive para a remuneração dos profissionais do magistério. Mas eu posso até assim, como lá no município acontece algo similar, as contas, os bancos que movimentam os recursos do Fundeb, o Caixa ou o Banco do Brasil. Justo. Lá o recurso entra na conta do Banco do Brasil, a gente transfere via DOC ou TED para
folha de pagamento para os servidores. Então, assim, não há a conta matriz, a conta mantenedora é a conta, né, que está lá no banco público. Isso. Então, assim, não há problema com relação a essa situação. Pode ser feito, né, a abertura da conta tem que ser feita em bancos públicos, a ponta, ou seja, o pagamento é que fica a critério. Isso não vai gerar nenhum constrangimento, aliás, não vai gerar nenhuma irregularidade pelo fato do recebimento estar na conta do banco público. Não. O que a lei prevê é que essa movimentação, por exemplo, existe uma finalidade, se eu não me engano, estou citando de cabeça, a finalidade número 1, que é a remuneração dos profissionais do magistério. Por quê? Por conta da questão da transparência, e inclusive essa é uma exigência que já está no âmbito do CIOP, tem de ser informado, feita a discriminação de que professor, de que profissional está recebendo esses recursos, né? Está recebendo com recursos do Fundeb, tá? Então, a movimentação via sistema eletrônico do Banco do Brasil e da Caixa vai exigir essas informações para conferir publicidade, né, a esses dados. Agora, situações específicas de município, como é o caso do município da Leila, né? Isso, Jacundá, eles têm que ser analisados, né, com maior cautela, e é por isso que eu sempre peço que seja realizada consulta para o FNDE, porque aqui eu estou falando abstratamente o que a lei diz. Então, situações específicas dos municípios têm que ser analisadas com mais cautela. Antes de fazer ou tomar qualquer decisão, antes de tomar uma decisão, tem que ter uma análise específica. Eu estou dizendo em abstrato o que a lei diz. Certo. Como informar ao FNDE, a nova conta aberta para recebimento dos recursos? Marcos Boniek Ferreira Zumba, de São João, Pernambuco. Ótima pergunta, Marcos. Depois de feita a regularização do CNPJ da conta, as informações sobre a nova conta e o CNPJ elas vão ser prestadas no cadastro dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, tá? A Secretaria de Educação tem acesso a esse cadastro e lá no campo dos dados cadastrais do Conselho já está disponível as abas específicas para o CNPJ, para a agência e da conta, né? Então, preencha esses campos com dados corretos, né? Envie para análise do FNDE e a situação já vai estar regular. Bacana. E depois, não sei se está no slide, sim, mas sim, eu vou. Tem sim, eu já vou apresentar o campo. Isso. Fizemos a reunião com o pessoal do Conselho do Fundeb para repassar as informações sobre a portaria número 2, ficando o ordenador de despesas e secretário municipal de educação. Mas restaram algumas dúvidas. No momento das transferências eletrônicas, tem que ter 2 assinaturas digitais? Quem será o tesoureiro? Pode ser o mesmo da prefeitura? Josiron Carvalho dos Santos, de Pequizeiro, Tocantins. Tá, Josiron, as normas da portaria, elas não interferem, né, nas normas da administração pública local. Então, a organização administrativa, a tesouraria, é uma autonomia do município, continua sendo feito da mesma forma. A questão da assinatura para as transferências eletrônicas, né, as assinaturas digitais, eu não tenho como te responder essa pergunta, você tem que se informar diretamente no banco. Eu acredito que não haja problema a utilização de 2 assinaturas, mas assim, como esse é um procedimento específico do banco, eu oriento você a se informar quanto a isso na sua agência. Certo. E aí fica também livre o critério do prefeito, sim, né? Quanto à tesouraria, claro. Se abrirmos um CNPJ para a Secretaria de Educação, podemos fazer esse CNPJ com 2 números de CPF vinculados, sendo do prefeito e do secretário? O CACS vai aceitar na hora do cadastramento? Ou esse CNPJ deve ter somente o CPF do dirigente vinculado? Marcos Hermidalbó de Esteio, Rio Grande do Sul. Marcos, a questão do CPF vinculado ao CNPJ é uma dúvida que também você vai ter que esclarecer lá na Delegacia Regional da Receita, tá? Se pode ser feita a vinculação de mais um CPF ou não. Na realidade, o gestor, ele é o órgão, né? Então, assim, não é vinculado à pessoa física, né? O fundo, ele vai estar criado ali no nome do órgão, né? Então, ao qual é vinculado o CNPJ.
Quanto ao CACS, o CACS não vai exigir informação de CPF justamente por isso, né? O que a portaria diz é que a gestão é do órgão responsável pela educação, certo? Então, o que o CACS vai exigir, o cadastro dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, é o CNPJ da conta, a agência e a conta bancária. Obviamente, também a instituição financeira eleita, tendo em vista que são 2 bancos aí que podem atuar, tá? Mas o CPF não vai ser exigido em momento algum no cadastro. Certo. A gente entende essa inquietação, até porque agora o secretário ele passa a ser automaticamente responsável. Anterior, Sim. ele era corresponsável, né? Sim. Ele passa a ser diretamente responsável pela execução dos recursos financeiros do Fundeb. E aí, assim, mais um ponto de questionamento, que não sei se tem alguma colocação, alguma pergunta, mas, assim, já de antemão eu te coloco, e você pode já falando nessa mesma linha, com relação à questão do ordenador, do CPF vinculado, da pessoa que está com o CPF vinculado. Se coloca muito assim, alguns municípios, pensa no país, é um país continental, com 5.570 municípios. Esse questionamento da autonomia do secretário de Educação enquanto vinculado ao CPF no CNPJ que vai receber o recurso. Mas isso é uma coisa local, eu queria que você explicasse alguma coisa, ou falasse alguma coisa nesse sentido. Em termos gerais, em abstrato, a gestão ela é exercida, né, como eu disse, pelo prefeito municipal e pelo secretário, né, sendo que o secretário pode atuar aí por delegação de competência, tá? Então, a portaria, ela não tira em momento algum a autonomia do prefeito. O prefeito continua sendo o gestor desses recursos também, né, juntamente com o secretário. A forma da organização, se vai ou não fazer um ato de delegação de competência, fica a critério da administração pública local no exercício de sua autonomia, tá? Mas é importante frisar que a portaria não tira em momento algum a autonomia do prefeito quanto à gestão desses recursos. Entendi. Vamos lá. A Secretaria Municipal de Educação será um órgão autônomo? Todos os servidores deveriam ser transferidos a esse novo CNPJ? Toda execução orçamentária seria independente da Prefeitura? Magda Tereza Bélix, de Amparo, São Paulo. Magda, ratificando a informação que eu já trouxe anteriormente, a portaria ela não mexe na organização administrativa local, tá? Então, assim, a organização da administração pública, ela continua sendo da mesma forma, continua ficando aí a critério do poder público local. Nós não temos ingerência quanto a isso. A única questão do CNPJ é para fazer a distinção dos recursos dessa pasta, tá? Então, a portaria ela não vai interferir na organização administrativa local. Certo. Vamos lá, continuando. Gostaria de saber se, com essa mudança, o uso da ordem bancária eletrônica passa a ser obrigatória? O banco vai cobrar alguma taxa para oferecer esse serviço, uma vez que é uma exigência do FNDE? Silvia Regina Figueiredo Coutinho, de Januário, Minas Gerais. Silvia, a primeira questão, vou começar pelo final do seu questionamento. Não é uma exigência do FNDE, tá? É uma exigência da lei, tá bom? Então, a utilização do sistema eletrônico de recursos é uma exigência da lei, não é do FNDE. Né? Consta de maneira mais elucidada da portaria, mas a previsão ela é legal, está também no decreto 7.507, enfim. Existe uma exigência legal que já deveria ter sido atendida. Então, não foi a portaria que tornou obrigatória, não. Obrigatória já era. A portaria só elucidou, né? Quanto à questão da cobrança de tarifa, não existe tarifa, a tarifa não pode incidir sobre os recursos do Fundeb, tá? E não há cobrança de tarifa também, pelo menos não há previsão de cobrança de tarifa. O FNDE e os bancos, eles costumam firmar acordos nesse sentido, tá? Se acontecer alguma situação pontual no âmbito do seu município, o FNDE precisa ser informado sobre essa circunstância, tá? Mas, assim, é um serviço que os bancos, na condição de instituições financeiras responsáveis pelo fundo, né, inclusive por previsão legal, eles têm que atender. Por isso que a criação do sistema é obrigatória, tanto para os bancos, quanto, no caso da utilização, pelos prefeitos municipais. Certo. Vamos lá. O CNPJ da Secretaria Municipal de Educação é
filial do CNPJ do município. É um CNPJ independente da matriz. Como iremos fazer a contabilidade desse novo CNPJ pela Prefeitura? Elisângela Santos da Silva, de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Elisângela, é a mesma resposta fornecida à Magda, tá? Não tem interferência na administração pública local, não tem interferência na gestão no âmbito do município, nem na contabilidade municipal, tá? É apenas o CPF para distinguir o recurso da pasta, tá? Ele não vai interferir nas leis da administração pública local, nas contratações, nas leis trabalhistas, não existe essa interferência, tá? É simplesmente o CNPJ para a titularidade da conta. É só para receber o recurso específico do Fundeb. Exatamente. Exato. Adiante. A Prefeitura Municipal deverá extinguir a conta na qual recebe os repasses do Fundeb atualmente, após a criação da nova conta no CNPJ da Secretaria Municipal de Educação? Como serão os procedimentos para prestação de contas do Fundeb junto ao Tribunal de Contas após a criação do CNPJ próprio? Juliana Sanches Crespo, de Santo Antônio de Pádua, Rio de Janeiro. Boa pergunta, Juliana. Bom, a questão da extinção da conta e da abertura eu já respondi, né, também. É feito o procedimento diretamente na agência, os gerentes já estão preparados, já têm o conhecimento necessário para orientar os municípios. Vai ser feita essa transição, encerramento, abertura no CNPJ, que é o próprio, né, para a gestão desses recursos, e a transferência, enfim, todos esses procedimentos eles vão ser informados ao gestor no âmbito da agência, tá? Os gerentes são orientados já para isso. Em relação a procedimentos para prestação de contas, a portaria não interfere também no procedimento para prestação de contas. Prestação de contas vai ser feita da mesma forma, continua sendo uma incumbência do Poder Executivo local, né, no caso do prefeito municipal, tem de continuar sendo munida com o parecer do Conselho do Fundeb, né, que é a previsão que está lá no artigo 27, parágrafo único da lei, e feita diretamente ao Tribunal de Contas, tá? Então, a portaria não muda o procedimento de prestação de contas. O processo de prestação de contas continua o mesmo. Tem a portaria própria, né? Então, exato. Continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Nossa secretaria se chama Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Devemos retirar a cultura do nome antes de encaminhar à Receita Federal a abertura do CNPJ? As notas fiscais do Fundeb e demais contas da educação deverão ser emitidas com o novo CNPJ? Todas as contas bancárias relacionadas à educação deverão ser abertas no novo CNPJ? Judite Maria Barim Sandeto, Palotina, Paraná. Judite, a questão das contas bancárias, se todas devem ser abertas no novo CNPJ, também já respondi. A portaria se aplica especificamente ao Fundeb, né? E pode ser que os outros programas venham a exigir, mas não é a situação no momento. A gente está tratando só do Fundeb, né? Mais uma vez, o CNPJ é só para fins de separação dos recursos da titularidade da conta, né? Não interfere nas normas e nas contratações da Prefeitura Municipal. E a questão peculiar de ser Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que é uma situação até muito própria dos municípios menores, às vezes esportes também estão ali, embora a secretaria seja a mesma, as pastas são distintas, os recursos são distintos. Não se pode utilizar recurso do Fundeb para cultura e não se pode utilizar recurso do Fundeb, por exemplo, para desporto. São pastas orçamentárias específicas, né? Então, o mesmo que a secretaria continue a mesma, é uma decisão aí do Poder Público Local, a administração pública do município, o CNPJ, né, de titularidade da conta, e a conta, ela vai ter só recursos do Fundeb, tá? Então, não precisa alterar, fragmentar a estrutura administrativa, né, fragmentar a secretaria em duas, mas o CNPJ e a conta, eles vão ficar vinculados só à pasta da educação. Não pode ter aí uma confusão de recursos da cultura com a educação. Isso é importante deixar claro. Mas assim, vamos pensar mais na frente. A questão, esse é o primeiro passo, a portaria da criação exclusiva para recebimento de recursos do Fundeb. Sim. E os demais recursos que vierem, né, a serem vinculados a esse CNPJ que está sendo criado. Por exemplo, a maioria dos municípios, como você colocou,
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Juventude, Esporte, Lazer, sim. enfim. E nós temos os recursos de livre movimentação, os recursos que a Prefeitura passa, que é o MDE. Sim. Como é que vai ficar essa situação, gente? Pensando lá na frente, que possivelmente isso vai abarcar. Porque, assim, a gente pensar na Secretaria, Fundo Municipal de Educação, não impede que tenha a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Juventude, Esporte, Lazer, etc. Mas você tem um CNPJ vinculado exclusivo a Fundo Municipal de Educação. Isso. É a situação ideal, né? Que você tem uma CNPJ, gestão específica. O CNPJ exclusivo para a educação. Justo, a situação ideal. Eu até sugiro, não sei se seria até, de repente, pensar em algo na frente, que, ao criar, vincula um nome jurídico a, sei lá, Fundo Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Educação, que delimita essa razão situação. Social, exatamente. Claro, e aí esse CNPJ ele poderia ser utilizado em outras contas para recebimento de recursos da educação Exatamente. no futuro. Sim. Com certeza. Quais os documentos obrigatórios para que o contador faça solicitação do CNPJ junto à Receita Federal? José Souza Santos, de Lusiânia, Paraná. José, as delegacias regionais, a Receita Federal para abertura de CNPJ, ela tem um procedimento próprio, né? Me parece que até a maior parte é online, né? Você tem que fazer um agendamento e tudo mais. Mas, em suma, em relação ao seu questionamento, essas dúvidas elas só podem ser respondidas pelas delegacias regionais. O suporte técnico que o FNDE dá nesse sentido, nós fornecemos um link que está no nosso rol de perguntas frequentes sobre a portaria e também no nosso aviso que está na página do FNDE, com os contatos de todas as delegacias regionais. Então, no caso, você procura aí a regional do seu município, qual é a delegacia regional responsável pelo seu município, e entre em contato para obter essas informações. Eu acredito que, assim, alguns questionamentos nessa linha seja pelo fato de alguns ou muitos municípios já terem seu próprio CNPJ e ficou essa dúvida, ou não precisa de criar o fundo, não seria necessário, então vou na Receita Federal só para tirar e ficar... Então, criou essa linha de pensamento que virou uma confusão, mas assim, quem já tem o fundo, o município que já tem o fundo, permanece com o fundo, vai vincular, abrir uma conta exclusiva para manutenção e recebimento do recurso do fundo. Do Fundeb. Isso. Né? Então, assim, já finalizando, já chegando no nosso final de bate-papo, né, as perguntas, eu sei, assim, que são muitos os questionamentos. Aqui não é finalizando, né, eu digo finalizando essa primeira etapa. Eu acredito que, assim, a gente vai ter um momento, ou um portal, ou telefone, para que os municípios, ainda mais com essa dilatação desse prazo, vai fazer com mais tranquilidade, porque é algo muito sério, né? Recebimento de recurso, aplicação de recurso é algo muito sério. Mas, assim, eu gostaria até, assim, de fechar e aí fazer uma colocação com relação a essas questões de criação de conta. O Tocantins, na vinda para cá, eu recebi uma ligação de uma colega, uma ex-dirigente, Odaleia, ela lá em 2010, ela criou o Fundo Municipal de Educação, ela até me relatou que foi um dos pioneiros no país a fazer isso, e desvincular o recurso, né, que é isso que o FNDE está propondo via, né, não é exigência do FNDE, mas com a própria lei, se fazendo isso. A gente, enquanto secretário, enquanto gestor também, lá em 2013, nós fizemos essa solicitação, na época, o então presidente Romeu Caputo, e aí a gente meio que parou no caminho. Né? Então, assim, essas inquietações com a questão de aplicação do recurso de forma correta, e o recurso da educação ele deve ser exclusivo para a educação, e assim, é uma coisa bacana que a gente não sabe o que acontece nesses confins de Brasil. Né? Recurso do Fundeb ele tem que ser aplicado exclusivo na educação. Então, é uma coisa bacana que já era regimentado, que a portaria veio apenas para dar um norte ou fazer com que a gente saia dessa morosidade, né, e coloque realmente o que tem para ser feito. Né? Justo. É importantíssima essa colocação, professor, porque a preocupação do FNDE realmente é preservar e assegurar a utilização desses recursos em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, né? O Fundeb, né, ele é um instrumento assim elementar no financiamento da educação básica pública no Brasil, né? Todos os gestores sabem disso. Então, a preservação desses recursos e a garantia da sua correta aplicação,
né, que vem com a fiscalização, com a questão da transparência, ela é essencial para que se tenha uma educação básica de qualidade no âmbito de cada um dos entes governamentais. E é isso que todos nós, trabalhadores em educação, desejamos, né? Muito bem. Eu vou deixar para você fazer as suas explanações, apresentar um slide, que aí fica... Bom, eu vou só finalizar com algumas informações que eu acredito que possam ser de grande valia aí para todos aqueles que estão nos acompanhando. Aqui nós temos a portaria, né, conjunta. A portaria foi publicada no dia 29 de janeiro, no Diário Oficial da União. Essa data é importante porque o prazo é contado a partir dela, né? Ela trata, né, em síntese, das atribuições da Caixa do Banco do Brasil, que são agentes financeiros, da movimentação financeira, que tem que ser eletrônica, e da divulgação dessas informações, né, no site do FNDE e na página dos próprios bancos, das formas de garantia de escolha entre a Caixa e o Banco do Brasil pelos entes governamentais e, principalmente, da divulgação das informações sobre a utilização dos recursos do fundo, né, e do levantamento desses dados necessários à realização também do famoso ajuste de contas, né? Então, a transparência ela é importante para a fiscalização e o controle e ela é importante também para a própria operacionalização do fundo. O que prevê, assim, não trouxe tudo, mas de novo a portaria, a disponibilização dos recursos pelas unidades transferidoras, por intermédio do Banco do Brasil, diretamente para as contas únicas específicas, né? Então, a conta do Fundeb é uma conta só, não existe conta 4060, não existem contas, é uma conta só, única e específica, né? E essas contas únicas e específicas, elas serão abertas e mantidas no Banco do Brasil ou na Caixa e, mais uma vez, ressalto, movimentadas por meio exclusivamente eletrônico. Qual é o fluxo das adequações previstas na portaria, tá? Primeiro ponto, né? O CNPJ pertence ao órgão da educação? Não. Então, eu preciso adotar os procedimentos necessários à criação e regularização do CNPJ e da conta junto ao Banco do Brasil, tá? Depois de feita a adequação do CNPJ, eu vou garantir a movimentação exclusiva por meio eletrônico, que é a adesão ao sistema, e informar as contas no sistema CACS Fundeb. Outro lado do fluxo, o CNPJ já é da educação? Quem já tem fundo, quem já está regular? Ótimo. O que o gestor vai fazer? Comparecer à agência para se assegurar se a movimentação ela é exclusivamente por meio eletrônica. Se sim, perfeito, informo os dados do cadastro do CACS Fundeb. Se não, faço adequação na minha agência e depois informo os dados no sistema CACS Fundeb. Só fazer um parênteses nesse último item, Silvia, com relação a essa questão de informar o CACS Fundeb, cai tudo por terra se não fizer isso. Claro. Né? Porque assim, você cria toda a sistemática, cria CNPJ, vincula a Secretaria Municipal de Educação, vai no banco, abre conta, sim, mas não vincula ao CACS Fundeb. Então, sim, nada feito. Não, tem que informar no CACS Fundeb, por quê? Porque a gente precisa comprovar, né? O FNDE precisa saber que os municípios estão regulares. Existe um controle por parte do Ministério Público Federal, existe um controle por parte da Controladoria Geral da União, dos Tribunais de Contas locais e Ministérios Públicos estaduais. Então, é necessário que o município, após ficar regular perante a lei, que ele ateste isso para o FNDE. E esse prazo, inclusive, ele leva em consideração essa obrigação. Tá? O prazo é para o cumprimento de todos os procedimentos, inclusive da informação do CACS. Vamos retornar, então, aqui para... Bom, preenchimento no sistema CACS. Aqui é a primeira página. O sistema CACS, quem faz a gestão normalmente é a Secretaria Municipal de Educação. Acessando o sistema, nós temos aqui o primeiro campo, que é dados cadastrais. É onde está o nome, o endereço, né? Esse campo não vai mudar em nada. Se é conselho, continua conselho. Se é câmara específica, continua câmara específica. O endereço continua o mesmo. O que é que eu vou fazer? Só aqui no finalzinho, ó. Inserir no campo CNPJ. Vou colocar o CNPJ aqui. Depois, selecionar o banco e informar o nome da conta e da agência. Banco do Brasil ou Caixa são as opções, a agência, né? E depois eu tenho aqui a conta corrente. Fiz essas alterações, vou salvar. Os dados vão para o FNDE. Perfeito, fiz o preenchimento, tá?
Dúvidas quanto a isso, nós temos aí o canal de atendimento do CACS Fundeb, que é o Fale Conosco do CIOP, tá? Podem mandar e-mail para lá que nós vamos atender prontamente. Tem um questionamento aqui, o membro do Conselho Municipal pode fazer parte do Conselho Diretor do município? Olha, eu não compreendi exatamente qual foi a dúvida, né? O Conselho Diretor... Não existe óbice legal, né? Que eu conheça, mas, assim, nenhuma dessas questões passa pelo Conselho do Fundeb. O que eu posso te dizer é o seguinte, se existe Conselho Municipal de Educação do município, tem que ter representante do Conselho Municipal do município no Conselho do Fundeb. Agora, se existe óbice legal a participação desses membros no Conselho Diretor do município, eu desconheço, tá? Oriento que seja feita consulta aí à legislação, principalmente a legislação local que regulamenta esse conselho, tá? Isso não passa aí pela questão do Fundeb. Tomamos aqui a... Bom, outras informações. A gente tem aí um aviso que foi publicado no dia 26 de fevereiro no site do FNDE, nesse link que está aqui, né? Então, fnd.gov.br/fnd_sistemas/CACS-Fundeb. Ou através do 0800 61 61 61, opção de número 1. Né? Tirando isso, se surgirem dúvidas, estamos à disposição lá na Coordenação Geral de Operacionalização do Fundeb, por meio desses telefones, né, para atender aí os questionamentos que não tiverem sido atendidos por essa nossa videoconferência. Então, eu acredito que assim, as dúvidas elas irão perpetuar, né, e Sim. até mesmo no decorrer ou da implantação, ou mesmo na execução. Mas assim, o FNDE tem toda a disponibilidade para atender cada dirigente. O que não pode é fazer algo errado. Sim, com certeza. Né? Então, assim, antes de qualquer tomada de atitude, né, qualquer interrogação, procure, questione, né? Porque uma vez feito, uma vez aplicado o recurso de forma incorreta, é devolução, é responder, enfim. Então, assim, a gente tem esse prazo, nós temos assim, essa dilatação desse prazo Sim. que foi bacana, que não precisa mais de fazer as coisas na correria. Sim. Então, assim, todos os questionamentos eles devem ser superados, todas as interrogações elas devem ser substituídas, né? Só um complemento, professor. A orientação que nós passamos, né, e que eu venho frisar aqui é a seguinte: o FNDE ele moveu muitos esforços na articulação com os outros órgãos envolvidos e também na elaboração de materiais, de tutoriais. Então, a gente sempre pede que os gestores, aí, os técnicos que lidam com o assunto, que eles consultem primeiro o aviso, o fluxograma e o nosso hall de perguntas frequentes, e se restarem alguma dúvida depois disso, que entrem em contato conosco, né? Porque o material, ele é substancial, né? Ele é um material muito rico e ele, inclusive, vai subsidiar ali, vai fundamentar as atitudes tomadas pelo gestor. Tá? Então, consultem o material. Se surgir alguma dúvida, mesmo depois da consulta ao material, nós estamos à disposição para atendê-los. Muito bem. São várias dúvidas com relação, por exemplo, à questão da contabilidade. Isso também é muito particular de cada município. Pode-se contratar o contador próprio, pode ser o contador da própria prefeitura. Então, assim, são questionamentos que estão dentro da particularidade de cada município. Gestão do município. Isso não há intervenção, a portaria não intervém nessas colocações. Bem, finalizamos, né? Eu acho assim, foi muito bacana, assim, alguns questionamentos a gente não consegue naturalmente atender a todos, né? Eu acredito que foram centenas de perguntas no site do Conviva, muitas perguntas no WhatsApp, e a gente não consegue atender. Mas vai ficar, né, de agora para frente, o FNDE vai ficar de pronto para atender todas essas dúvidas e esses questionamentos. Eu quero agradecer a Silvia por dispor do tempo, né, para colaborar conosco, com o DIME, com o Conviva, para sanar essas dúvidas que são muitas. Agradecer o Vinícius, que está ali atrás, né, que é esse suporte, que tem nos dado esse suporte. Agradecer a Undime, agradecer ao professor Alessio, né, pela oportunidade. Então, esse canal de informação é muito bacana. A gente consegue chegar, né, de norte a sul do país, de leste a oeste,
procurando sanar as dúvidas. Muito obrigado a Silvia, obrigado a Vinícius, a todos os servidores da Undime aqui. Então, assim, a videoconferência ficará disponível na biblioteca do Conviva, basta digitar videoconferência na busca. Caso você tenha sugestões de temas para as próximas videoconferências, nos envie para o e-mail contato@convivaeducação.org.br. contato@convivaeducação, sem o C cedilha, sem acento, claro, .org.br. Muito obrigado, Silvia, muito obrigado, Vinícius. Os esclarecimentos, assim, eles são bem claros. Aqui eu já saí, assim, com muitas dúvidas que eu cheguei bem resolvidas. Então, assim, fica aberto aqui, a Undime, enquanto parceiro, né, enquanto instituição que articula, que mobiliza, e esse canal de ligação do MEC, do Ministério da Educação, das autarquias, para com os municípios, a Undime está aí de portas abertas para fazer essa dilatação, essa diluição das dúvidas, né? Tá certo, muito obrigada.